Gente, sejam muito bem-vindos, tá? Hoje o nosso tempo essa semana de forma excepcional, o nosso tempo de espera entre uma aula e outra demorou um pouco, né? A gente se encontrou quarta e está se encontrando hoje, então é um privilégio, né? Estar com vocês é sempre muito bom, diga-se de passagem, tá bom? Hoje é sociologia, tá bom? Hoje é sociologia. E, gente, antes de qualquer coisa, papel e caneta na mão, anotem algumas dicas que eu vou dar para vocês. A aula de hoje ela é muito importante para a sociologia e muito importante para a redação, de verdade, tá? Então é importante que vocês fiquem bem atentos em relação a isso. A gente vai ter 3 temas de aula hoje, na verdade 2, mas vai precisar de um para a gente ter um embasamento teórico do que a gente vai falar, que na verdade a gente vai falar sobre, vou até colocar aqui como tópico, aí depois a gente vai colocando como característica, sexualidade, patriarcalismo e... Mas antes de falar dessas duas teorias, eu vou dar um embasamento teórico para vocês, tá? Como assim, tio Marquinho? Eu vou falar de alguns teóricos que pregavam essas ideias e que é muito importante a gente fazer essa análise desses teóricos para não ter nenhum tipo de aperreio, tá bom? Antes de qualquer teórico brasileiro, porque isso aqui entra na sociologia do Brasil, tá? Eu vou destacar um grande sociólogo do século XX, Jung Habermas. Vocês já ouviram falar nesse cara, né, galera? Jung Habermas. Esse sociólogo aqui, para quem não conhece, ele é um sociólogo lá do século XX, do século passado, ele morreu há pouco tempo, e ele foi um assistente universitário, ele foi um assistente de Theodor Adorno, que é um sociólogo lá da chamada Escola de Frankfurt, que a gente até falou na aula passada. Mas sobre Habermas, que é esse grande sociólogo que eu vou citar hoje, eu vou criar uma teoria dele que é o seguinte: Habermas ele escreveu mais de 50 livros, ele é um sociólogo alemão que ele escreveu mais de 50 livros. Então, a gente, quando pegar temas da atualidade, mais cedo ou mais tarde, a gente vai falar um pouco sobre ele de alguma forma ou de outra, tá bom? Mas hoje eu vou focar, já que o tema central da nossa aula está aqui, eu vou focar numa teoria criada por Habermas, que é o que eu vou chamar de ação comunicativa. Ação comunicativa. Bom, se vocês me perguntam assim, tio Marquinho, o que é ação comunicativa? Deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Vocês já ouviram falar em ação comunicativa? Vocês aí, de maneira geral? Quem está aí na sala, dá um oi aí, finaliza aí para mim, por gentileza. Já ouviram falar nesse tipo de teoria, gente? Ação comunicativa, que é uma teoria de Habermas, sim ou não? Se sim, massa, se não, tá tudo certo. Sim, Lucas, eu comecei a aula agora, para ser bem sincero. Mas só repetindo o que eu vou falar, a gente vai pegar esses 2 temas como tema central da nossa aula de hoje. Mas antes de eu entrar na discussão desses temas, a gente vai discutir embasamento teórico sobre esses 2 temas. Ou seja, a gente vai ter um ingrediente a mais, né? Uma teoria a mais, um molho a mais para a gente não discutir só o tema em si só e ter um embasamento teórico. Isso é muito importante, diga-se de passagem, tá? Então, vê só, presta atenção, galera. Habermas, ele criou uma teoria, dentre as várias teorias que ele criou, tá? A que interessa para a gente hoje é o que eu vou chamar, que está na obra dele, chamada Ação Comunicativa, que na verdade o nome da obra dele é Teoria da Ação Comunicativa. Dentre as mais de 50 obras que ele tem, essa teoria específica está nesse livro, chamado Teoria da Ação Comunicativa. E Habermas, ele descreveu o seguinte, que a ação comunicativa, ou seja, essa teoria que eu vou descrever para vocês agora, ela se caracteriza quando 2 ou mais pessoas analisam um tema, ou seja, a partir do momento que 2 ou mais pessoas analisam e refletem sobre esse tema, num contexto de interação social, no contexto de socialização, eles competem uma ação comunicativa. Agora, qual é o objetivo dessa teoria de Habermas? É fazer uma interpretação diferente do mundo.
Como assim? Uma nova interpretação. Bora lá. Habermas era um crítico do que ele chamava de razão instrumental. Ele era um crítico do que ele chamava de razão instrumental. E o Marquinho, o que seria a razão instrumental? Vamos lá. Razão instrumental para Jung Habermas se caracterizava a partir do momento em que as pessoas pegavam o conceito tradicional sobre uma verdade e aceitavam. Né? Não discutiam, não questionavam, não faziam reflexões, não tentavam pensar de outra maneira. Então, isso, para Habermas, era caracterizado como razão instrumental. Analisar um fato, um foco, de maneira racional, obviamente, mas só uma possibilidade. Então, qual o objetivo da ação comunicativa? Seria analisar o fato de forma racional e analisando novas perspectivas, novos valores, levando uma reflexão sobre o tema de uma maneira muito mais crítica. Tá? Então, quando a gente fala sobre ação comunicativa, é pegar um fato, não seguir apenas aquela razão instrumental, ou seja, não seguir apenas aquela teoria que ele definia como concreto ou como correto, enfim, mas fazer uma análise interpretativa de forma racional, obviamente, para que a gente tente analisar os fatos com novas perspectivas, com novos valores, com novas orientações. Beleza? Galera, até o momento aí, alguma pergunta, alguma dúvida, pessoal? Tá tudo sob controle, não tá? Se tiver, pode falar, tá? Tudo certo? Se tiver, dá um ok aí, dá um sim. Tudo certo, Lucas? Massa, massa. Beleza, Duda. Obrigado, Maria. Gente, qualquer dúvida pode falar, viu? E o Marquinho é feio, mas ele não morde. Pode ficar tranquilo. Pelo menos até agora eu não mordi ninguém. Volta para cá, galera. Então, vamos lá. Ação comunicativa é uma teoria de Habermas, onde ele prega na ideia do processo de socialização, ou seja, a partir de duas pessoas fazendo interação de qualquer coisa, e fazer uma reinterpretação dos fatos de forma racional. Ou seja, pegar os temas e fazer uma análise muito maior. Olha, aí eu vou colocar outro tema aqui. A partir do momento em que eu analiso os fatos dentro de um contexto de socialização, sem essa razão instrumental, ou seja, sem essa visão ortodoxa, sem essa visão meramente tradicional que a gente tem de um fato, eu vou ter uma reinterpretação de alguns fatos. Concordam comigo, gente? A partir do momento em que eu analiso um fato de maneira racional e a partir do momento em que eu pego esse fato e tento, obviamente, usando a razão, tentar reinterpretá-lo de outra forma, obviamente, eu estou indo de encontro ao tradicional, do qual o nosso amigo Habermas chamava de razão instrumental. Tá? Aí, galera, a gente usa um termo, que é o seguinte: a partir do momento em que eu analiso as ideias de socialização, os fatores sociais, os valores que são impostos na sociedade, e passa a ter várias interpretações sobre o fato, e isso vale, a gente diz que o mundo passa a ter uma nova relação com os valores culturais. Ou seja, a gente passa a analisar e descrever que o mundo passa a ter uma nova perspectiva, uma nova relação com os valores culturais de maneira geral. Como assim? O mundo ele passa a refletir sobre temas que na cabeça das pessoas já estariam lá bem predefinidos, bem tranquilos, e a gente passa a questionar, a usar teorias racionais sobre esse mesmo tema. Então, a gente passa a ter uma interpretação do mundo e de um novo processo de socialização. Tá? E, por consequência disso, um dos objetivos de Habermas, em relação às ações comunitárias, seria de renovar o saber cultural, ou seja, renovar os valores culturais. Na cabeça de Habermas, se ele diz que quer renovar, incomodava os valores culturais no qual ele estava vivendo. Então, vamos lá, eu posso afirmar para vocês que o apogeu intelectual de Habermas ocorreu ali nos anos 50, anos 60 do século passado, né? Mais ou menos 50, 60 anos atrás. Se eu tiver ruim de matemática, me ajudem, viu? Então, posso afirmar para vocês que o apogeu de Habermas ocorreu
há 50 anos atrás, 60 anos atrás. Então, eu posso afirmar para vocês também que é nesse contexto em que ele analisa os valores culturais, vamos lá, ele analisa os valores culturais do qual a gente está acostumado, a gente está inserido, e ele passa a querer refletir sobre outros valores, sobre outras perspectivas. E aí ele passou, com o objetivo dele, renovar o saber cultural, ou seja, renovar os valores que nós colocávamos como correto. E aí eu digo para vocês, os valores que nós colocávamos como correto, denominávamos de teoria racional, tá? Aliás, é isso mesmo, de razão instrumental, desculpe, razão instrumental. Bom, galera, rapidinho, agora eu queria ouvir vocês, se possível, por gentileza, tá? A partir do momento, acho que todo mundo aqui ficou ligado como é que funciona a ação comunicativa, né? Eu analiso os valores de maneira tradicional, as razões, as ideias de socialização e tento usar a razão, sem me prender a nenhuma perspectiva, sem me prender àquela razão instrumental, ou seja, aqueles valores já impostos. E sim, faço uma reflexão racional para tentar refletir, para tentar entender e chegar na nova perspectiva. E aí eu deixo uma pergunta para vocês. Que temas eu poderia, e eu perguntando a vocês, que temas eu poderia, vamos ligar nossa máquina do tempo aqui e vamos voltar aqui para 50 anos atrás. Quais temas eu poderia utilizar da ação comunicativa há 50 anos atrás e hoje eu poderia olhar para ele e dizer, eita, a gente precisa refletir sobre esses valores de 50 anos atrás. Teria algum na cabeça de vocês, gente? Teria algum na cabeça de vocês? Democracia, indústria cultural, tem mais? Vamos colocando aí, por favor? Além de democracia e indústria cultural, teria mais algum tema, gente? Na cabeça de vocês? Aqui, sexualização. A gente vai falar sobre sexualização mesmo. Está na nossa temática, tá? Teria mais algum outro tema? Antes de falar sobre sexualização, alguém falou de democracia. Só curiosidade, tá, gente? O Brasil, ele tem uma reflexão sobre democracia que a gente precisa ser muito perspicaz mesmo para entender a relação do Brasil com a democracia, já que a gente está falando de sociologia e cabe essa reflexão, porque se a gente for analisar o Brasil do século XX, que é o século passado, o Brasil ele vivenciou algumas ditaduras, intolerância religiosa, massa, Nicole, também é um tema bem bacana para a gente fazer essa reflexão dentro da ação comunicativa, ou seja, repetindo, quando eu analiso um tema sobre uma ação comunicativa, eu não uso a razão instrumental. O que é a razão instrumental, segundo Habermas? A razão instrumental seria... Volta só um minutinho, Dani, que eu faço um resuminho para ti, tá? A razão instrumental seria aquela razão ortodoxa, né? Aqueles valores tradicionais que a gente coloca. Vê só, Dani, deixa eu fazer um resumo aqui de 1 minuto para ti. Deixa eu tentar te explicar. Vê só, a gente hoje vai colocar como tema principal da gente sexualidade e patriarcalismo, tá? Mas antes de entrar nesses dois temas, eu decidi analisar um embasamento teórico da gente sobre essas concepções. E aí eu decidi colocar um sociólogo alemão para dar esse molho para a gente, para dar esse embasamento para a gente, que é o Jürgen Habermas. Dentre as diversas teorias de Habermas, porque ele é um grande sociólogo, ele publicou mais de 50 livros, dentro dessa nossa temática, tem uma teoria que ele vai chamar de ação comunicativa. O que é isso? Vê só, para Habermas, a partir do momento que duas pessoas socializam, elas analisam um processo de socialização. Só que a teoria de ação comunicativa criada por Habermas dizia o seguinte, ele pregava que nós deveríamos reinterpretar os valores de socialização. Como assim? Pegar os valores tradicionais como feminismo, patriarcalismo, sexualidade e fazer uma reinterpretação usando a razão. Como assim? Por que reinterpretação? Porque Habermas afirmava que existia
o que ele chamava de razão instrumental. O que é isso? A sociedade colocou os valores, o que é certo e o que é errado, e a gente passou a seguir. Só que, por exemplo, vamos falar de feminismo. Eu chego na década de 50 e eu tenho uma sociedade altamente machista. Concorda comigo? Então, o que Habermas propôs? Propôs pegar aqueles valores tradicionais, no qual Habermas chama de razão instrumental, e deixar ele de lado um pouquinho e passar a colocar em prática o que ele vai chamar de ação comunicativa. Ou seja, uma reinterpretação do fato, fazendo com que a gente se prenda a uma reinterpretação usando uma forma racional. E a consequência disso, na visão de Habermas, é fazer uma renovação do saber cultural. Tranquilo, Dani? Deu para entender direitinho aí? Se eu fiz um resumo aí de 1 minuto do que eu estava explicando para vocês. Bom, alguém colocou alguns temas aqui que a gente poderia fazer de uma forma de ação comunicativa, ou seja, uma reinterpretação, que seria intolerância religiosa e seria a questão da democracia. No caso da democracia, tem o seguinte ponto. No caso do Brasil, a democracia é muito nova, porque a gente segue um modelo democrático de 1988 para cá. Ou seja, a nossa democracia ela tem 32 anos. Antes disso, o Brasil vivenciou uma ditadura civil-militar. E se eu voltar mais um pouquinho no tempo, o Brasil vivenciou 18 anos de democracia, e antes disso teve outra ditadura que foi a do Vargas. Então a gente meio que de vez em quando se depara com processos que não são democráticos. Então se você me pede uma reinterpretação, ou seja, se você me pede uma reinterpretação racional dessa ação comunicativa, que é o conceito verdade, que é o conceito de democracia, eu posso afirmar para vocês que o que está faltando é a gente ter uma mentalidade democrática. Como assim? A gente vivenciar umas democracias muito plenas e entender, porque ser democracia é a arte de entender as diferenças e a arte de saber que muitas vezes sua vontade não foi colocada em prática, né? Vou dar um exemplo para isso. O Brasil, de 88 para cá, ele impeachmentou 2 presidentes, que foi a Dilma e o Collor. Não vou entrar no mérito dos motivos que levaram a esses impeachments, não. O que eu vou entrar no mérito é, se eu, no intervalo de 32 anos, eu não consegui fazer com que 2 presidentes terminem o seu mandato, será que não cabe uma reflexão sobre as pessoas que não toleram ou que não conseguem viver bem quando as pessoas no qual eles votaram não foram eleitas? Eu acho que cabe uma reflexão nesse sentido também. Então, a gente está faltando um respeito às instituições. E alguém falou de intolerância religiosa. Verdade, é complicado, né? E vamos falar de intolerância religiosa. Vê só, quando a gente fala de intolerância religiosa no nosso país, tem um ponto que é muito interessante. O Brasil, até o ano de 1891, ele tinha uma religião oficial, que era a religião católica. Ora, se até 1891 tem uma religião oficial, que é a religião católica, a gente está falando de liberdade religiosa com um período da nossa história muito menor do que o período que nós não tínhamos liberdade religiosa. Então, isso cabe à intolerância. Ou seja, a gente teve uma mentalidade de ter uma religião, e as pessoas que não faziam parte dessa religião meio que ficarem caladas, né? Meio que aguentarem esse processo. Então, isso, de fato, vai fazer com que as pessoas ainda não estejam, de maneira geral, eu poderia dizer acostumadas, mas eu posso usar outro termo. Eu posso dizer que as pessoas ainda não criaram uma mentalização de conviver com concepções religiosas diferentes, né? Isso infringe, e aí vem o link, isso infringe com democracia, né? Isso infringe com democracia, né? Isso infringe com a ideia dos valores mesmo, tá? Tem como fazer sim, Lucas. Tem como fazer. Agora, por que tem como fazer? Quando você entrar na teoria de Habermas, eu não vou colocar nem Kant. Habermas ele bebe muito da fonte de 2 sociólogos, que é Karl Marx e que é Max Weber. Tá? Por quê? Vou dar um exemplo. Nessa teoria aqui de ação comunicativa, o que é que Habermas faz? Habermas analisa o conceito de ação social de Weber e analisa aquela ideia do materialismo histórico de Karl Marx, que são os valores
e as relações que o homem tem com o meio de produção. Ele bebe muito na fonte dessas duas teorias. Mas aí ele vai criar o conceito dele, que aqui eu tenho uma marca de Habermas, que é uma marca muito específica, tá? Quando eu falo de Kant, e Kant, ele, quando pega a ideia de subjetivismo e pega a teoria dos três estados, por exemplo, Kant ele está muito preocupado, que é uma marca muito de Kant e uma marca muito de Emile Durkheim, que é justamente o papel das instituições sociais. O debate de Habermas ele está muito mais interligado dentro da gente concluir, ou seja, Habermas ele prega muito o que eu penso, o que você pensa. Isso é uma marca muito de Max Weber, de pregar muito a reflexão do teórico, do pensador. E a partir daí eu fazer uma reflexão muito maior. Tá? Agora, onde é que eu entro? Onde é que eu posso fazer um link, por exemplo, com Kant a partir de Habermas? Alguma dúvida sobre ação comunicativa, gente? Tranquilo? Que eu vou pegar outro tópicozinho dele aqui. Se não tiver, eu volto agora, tá? Sinalizem aí, por favor. Tudo sob controle aí? Vê só, galera. Beleza. Vê só, presta atenção. Quando a gente fala de ação comunicativa, Habermas, ele prega muito, presta atenção, galera, ele prega muito a ideia da gente fazer uma reflexão e um debate sobre os valores tradicionais e tentar refazer, tentar criar um novo conceito de valores. E aí, Habermas, ele dizia que existiam dois tipos de ações dentro dessa esfera de ação comunicativa, que é o que eu chamo de razão, vou botar aqui meio de cabeça para baixo, mas vocês vão entender. Um é o que eu vou chamar de razão comunicativa. E o outro é esfera pública. Aqui vocês vão entender o que eu quero falar. Vê só, o que seria dentro de uma ação comunicativa, ou seja, repetindo, ação comunicativa se caracteriza quando eu pego os fatos, os valores que já são ditos como tradicionais e tal, e faço uma reinterpretação. Reinterpreto usando a razão. A razão comunitária é o que eu vou chamar de proposta de emancipação do ser humano. Ou seja, a partir do emancipar é separar, é libertar. A partir do momento que o ser humano cria seus valores, cria sua razão e cria suas perspectivas, ele não vai se prender à razão instrumental. Pensa assim comigo. Razão instrumental são os valores que a sociedade impõe como correto. Ser hétero, ser cristão, pai de família e tal. A partir do momento que eu utilizo a minha razão comunicativa, eu vou criar os meus valores. Claro que isso dentro do campo ético e moral, e racional, claro, né? Mas eu vou criar os meus valores. Então, a consequência disso é uma emancipação do ser humano. Ou seja, o ser humano ele vai se libertar e vai criar a sua perspectiva. Afinal, nós estamos na vida para ser o quê? Felizes. Isso é um conceito da felicidade da filosofia e também a sociologia ela pega muito isso. A gente está aqui para ser feliz. Então, a partir do momento que eu uso a razão comunicativa, eu vou usar da ação comunicativa, ou seja, das minhas reinterpretações dos valores, e vou criar o meu conceito, os meus valores, claro que dentro do campo ético, moral e racional. E onde é que eu discuto os novos valores? Por meio do que eu vou chamar de esfera pública. Vê só, nós temos uma visão, e aí eu pego de Durkheim, pego de Kant, por exemplo, que o Estado ele é um instrumento para socializar a gente. Não é assim que acontece? O Estado ele tem que me socializar. O Estado ele tem que impor os valores para mim e eu passar a interpretá-los. Não é isso? Agora, para Habermas, além de ter essa visão, é dentro do Estado que eu tenho que ter um espaço para discussão e interação entre pessoas. Então, o debate sobre valores, o debate sobre perspectivas, o debate sobre o papel da mulher na sociedade, por exemplo, tem que vir do Estado. O Estado ele não é apenas, não é meramente, na visão de Habermas, um instrumento para reproduzir as ideias, e sim levar a discussão e ouvir todo mundo. Afinal, na visão de Habermas, o Estado representa quem? O povo. Ora, a partir do momento que o Estado representa o
o Estado também é responsável pelas nossas socializações. O Estado também é responsável pelas nossas perspectivas. O Estado também é responsável pelos nossos valores. Então, o Estado ele também tem essa perspectiva. Beleza? Então, repetindo aqui, dentro da ação comunicativa, para a gente não ampliar muito a ideia de Habermas, porque, como eu falei, ele tem mais de 50 obras, e para a gente não ampliar o leque aqui do nosso foco, dentro da ação comunicativa, a discussão ela se passa por dois modelos, a esfera pública e a razão comunicativa. A esfera pública é o Estado. O Estado ele tem que promover novas, como espaço de discussão e de interação entre pessoas para discutir novos valores, ok? E a razão comunicativa é, eu interpreto os nossos valores, as nossas perspectivas e passo a colocar em prática. Então eu vou passar a viver do jeito que eu achar melhor, não me prendendo àquela razão instrumental. O que é isso? Aquela razão de valores impostos pela sociedade e a gente só coloca em prática, tá? Não é só isso não, a gente tem uma interação muito maior. Beleza? Gente, alguma pergunta, alguma dúvida? Tá tudo sob controle por aí? Pode falar, tá? Pode falar. Ô, Isabel, tá tudo certo? Essa mãozinha quer dizer que tá tudo certo ou que tem alguma dúvida? Ah, beleza, Nicole. Gente, pode falar. Eu queria ouvir a voz de vocês, tá? Eu gosto de ouvir a voz de vocês. Os nossos corações ficam mais aquecidos quando a gente conversa, tá? Tranquilo aí, né? Agora eu vou... Razão comunicativa, repito sim, meu anjo. Agora mesmo, tá? O resto você entendeu, não foi? Vê só. A razão comunicativa se caracteriza quando o grande objetivo, o grande objetivo da razão comunicativa é a emancipação do ser humano. Ou seja, o ser humano se libertar dos valores e colocar em prática a sua racionalidade. Ou seja, se a gente pega aquele conceito ali de razão instrumental, ou seja, os valores racionais que a sociedade impõe, e a partir do momento que eu faço uma ação comunicativa, ou seja, eu faço uma reinterpretação daqueles valores, então a razão comunicativa seria eu, ser humano, que já fiz uma rediscussão de todos os valores, vou colocar em prática o que eu acho correto. Isso. E colocar em prática, Vitor, essa reflexão de ideias e colocar em prática. Tipo, eu vou colocar em prática os meus valores. Não esquece que a ação comunicativa ela ocorre na prática, tá? Quando duas pessoas ou mais socializam, elas praticam ação comunicativa. Então, por exemplo, se eu for discutir sexualidade, e, por exemplo, eu seja uma mulher, quero ser solteira, não quero constituir família, ou eu quero me indispor daquela razão instrumental, ou seja, eu quero me indispor daquela visão tradicional de mundo e vou colocar em prática as minhas perspectivas, os meus valores, as minhas convicções, não o que a sociedade coloca de forma concreta. Então a razão comunicativa é mais ou menos isso. Eu coloco em prática o que eu vou achar de forma mais concreta. E diante das minhas racionalidades, dos meus valores. Capite? Beleza? Sim ou não? Nada, Isabel, tamo junto. Ó, cada dia que passa, meu coraçãozinho fica mais aperfeiçoado, ó. Fica mais bonitinho. Olha aí. Bom, galera, vê só, tudo certo aí, né? Não, me deixe só. Eu ia vir hoje com um chapéuzinho de São João para tirar uma braba aqui, mas eu não achei não, tá? Eu tinha um aqui, perdia e... Enfim, eu tô com essa cara aqui pra gente fazer uma parada de identidade cultural, né? Que é muito bacana, diga-se de passagem. Vamos lá. Tranquilo aqui, né, pessoal? De boinha? Sim ou não? Vou apagar, tá? Bom, deixa eu fazer uma votação aqui. Vocês querem começar com sexualidade ou patriarcalismo? Vocês que escolhem aí, viu? Você decide. Vale sexualidade, vai pela ordem, professor. Que tá no quadro. Sexualidade. Beleza, tudo certo. Ok. Bom, antes de falar de sexualidade, eu vou deixar um subtópico aqui. Deixa eu puxar para cá. Existe. Quando a gente fala de sexualidade, você tem que saber diferenciar sexo, sexualidade propriamente dita. Deixa eu colocar aqui. E gênero.
Vocês sabem Engraçado, diferenciar eu estava pensando nesse assunto hoje, professor. É uma grande discussão. Eu foi estava pensando mesmo? na discussão desse assunto hoje, caramba. E tipo, que coincidência, cara. Que coisa boa, né? Agora, gente, deixa eu só colocar uma coisa para vocês. Se vocês pegarem uma redação sobre esse tema, não esqueçam de linkar com Habermas, tá? Não esquecem de linkar com o Jung Habermas. Por quê? Porque é a partir do momento que a gente cria na sociologia aquele conceito de ação normativa, que eu posso pegar a ideia da sexualização, me desprender do que eu vou chamar de razão instrumental, que é aquela visão tradicional do fato, e fazer uma nova perspectiva, ou seja, uma reflexão de vários valores racionais, obviamente. A gente está falando de ciência aqui. Beleza? Sim, mas vamos lá. Qual a diferença aqui? Vocês sabem identificar para mim o que é sexo, sexualidade e gênero? Um tá atrelado à ideia biológica, um Isso. tá ligado ao não ao conceito, mas como eu posso falar? Não a um grupo. Não sei se eu Vamos posso falar lá. grupo. Vou explicar direitinho aqui, tá? Sexo é condição biológica. Pode anotando aí, tá, gente? É bom que vocês se identifiquem isso. Sexo é condição biológica. Beleza? Sexualidade é a orientação. E gênero é o modo pelo qual nos reconhecemos. Tá? Sexo é a nossa condição biológica, sexualidade é a nossa orientação, e gênero é o qual nós nos conhecemos, ou nos reconhecemos. Então, quando a gente faz esse debate de transexualidade, por exemplo, hoje, que é muito comum e é lei, diga-se de passagem, por exemplo, se eu pedisse para que vocês me chamassem de Maria e colocassem isso como meu nome social, vocês iam me chamar de Maria. Problema de vocês. Vocês vão ter que respeitar o meu gênero, se eu me identifico assim, ok? Então, o gênero é a condição, o modo pelo qual nós nos reconhecemos, tá? A nossa orientação é a sexualidade. E o sexo é a condição biológica. E aí, a partir do momento em que eu faço uma discussão pautada não na razão instrumental, que é aquela visão tradicional, e eu passo a ter uma ação comunicativa, eu vou romper com o que eu chamo de sexo ou sexualização binária. Ou seja, eu vou romper com isso. Como assim, tio Marquinho, romper? Eu não vou ter só uma visão, aí eu poderia dizer, a ideia de sexualização binária está naquela razão que nós chamamos de, que Habermas chama de razão instrumental. Então, a partir do momento em que eu passo a ter uma discussão de sexo, sexualidade e gênero, eu vou romper com essa razão instrumental, no qual nós tínhamos uma visão ou uma concepção binária, e nós vamos passar a ter uma visão de uma ação normativa. Ou seja, nós vamos criar novos valores, novas perspectivas na busca de uma socialização um pouco maior em relação a isso. Beleza? Vê só, gente, presta atenção. Vamos falar. Quando eu falo de sexualidade, olha, gente, eu tenho que dizer o seguinte. Vou dar logo uma dica para vocês, tá? Na sociologia, vou anotando isso aqui, tá? Minorias ou minorias não tem nada a ver com quantidade, tá? Na sociologia, minorias se caracterizam por grupos sociais ou de gênero, enfim, que em determinado período da história eles sofreram ações de preconceito, de intolerância, tiveram seus direitos diminuídos se comparados a esses grupos. Então, de maneira geral, beleza, Dani? Eu dou uma diminuidinha aqui, tá, meu anjo? Não aperrei, não. De maneira geral, é porque eu tô um pouco gripado. Eu até peço desculpa a vocês, eu tô um pouco gripado. E aí, às vezes, eu fico meio ofegante, tá? Mas não é Covid, não, viu? Eu tô com meu paladar bacana aqui, tá tudo certo. Só tô um pouco gripado mesmo. Mas voltando para cá. De maneira geral, as minorias se caracterizam por grupos que, ao longo da história, tiveram seus direitos diminuídos, tá? Por exemplo, eu posso colocar as mulheres como minoria, gente? Sim ou não?
Sim ou não? Com certeza, né? Então, as mulheres, ao longo da história, foram minorias, porque em vários períodos da história, as mulheres elas tiveram seus direitos diminuídos em relação ao homem. Então, quando eu falo de sexualidade, eu tenho que colocar as mulheres aqui como um bojo de discussão. E aí, galera, a nível de informação, eu vou colocar um tópicozinho aqui para vocês. Existem dois momentos, e aí cabe uma reflexão muito ampla e muito pesada, diga-se de passagem. Vê, a história da humanidade. Se eu pegar a história da humanidade a partir de 3,5 milhões de anos atrás, né, quando surgiu lá os primeiros hominídeos. Então, de 3,5 milhões de anos atrás até os dias atuais, a discussão ampla, geral, né, para colocar a mulher, inserir a mulher dentro da sociedade de forma plena, ela vai acontecer, sabe aonde, galera? Vai acontecer no século XIX. Então, a gente está no século XXI. Então, dói dizer isso, mas é verdade. Do século XIX para trás, a gente tinha uma sociedade altamente machista. Tá? Então, eu destaco aqui, no século XIX, o movimento sufragista, que é o movimento que tentava colocar a mulher dentro do processo democrático, ou seja, que a mulher votasse. Tá? Esse é o primeiro ponto. Eu tenho, na década de 60, vou falar aqui 1960, um movimento libertário. Como assim? Um movimento que a mulher ela passa a ser vista como com várias perspectivas, com vários aspectos, como homem mesmo, né? Ter os direitos igualitários de maneira plena. Por que eu estou falando isso, galera? Vê só. Vocês sabem, a gente está no espaço virtual, mas poderíamos estar no espaço físico. Se eu boto de mil... Só vou pegar aqui, vou ligar minha máquina do tempo e coloquei lá a nosso período lá, eu estou no ano de 1955. Para vocês terem ideia, no ano de 1955, nós tínhamos escolas para homens e escolas para mulheres. Por quê? Porque dentro daquela visão de razão instrumental, a perspectiva e os valores dos homens era um, e das mulheres eram outros. Como assim? Na década de 50, a educação da mulher ela era voltada justamente para ser uma boa dona de casa, saber ser uma boa esposa, né? E a visão do homem era de entrar no mercado de trabalho, enfim. Não tem como a gente desassociar, não. Ou seja, a gente tem uma visão de valores patriarcais. Então, é verdade. Então, essa discussão é muito ampla. Então, eu divido em dois tópicos. Quando eu falo da questão da mulher, e é bom que vocês analisem isso aqui, tá? E visualizem bem. No século XIX, a primeira discussão é sufragista, ou seja, que a mulher tenha direito ao voto. Ok? E a partir dos anos 60, por meio de vários movimentos sociais, eu vou lutar para que as mulheres tenham os vários ou os mesmos direitos iguais ao dos homens, ou seja, a liberdade igualitária de forma plena, para a gente colocar fim nessa razão binária, né? Ou seja, a gente não tem uma discussão de razão instrumental. Bom, quem fala muito, e dando mais embasamento intelectual para vocês, quem fala muito sobre queria teorias da sociologia sobre o movimento libertário, ou seja, pregando que a mulher tem que ser igual ao homem de forma muito mais plena, é outra socióloga dentro dessa escola da sociologia crítica, dentro dessa escola da sociologia crítica, é outra socióloga, não é um sociólogo, uma socióloga mesmo, que é Simone de Beauvoir. Então, essa socióloga aqui, Simone de Beauvoir, ela cria várias teorias mesmo, falando e pregando a necessidade de que os direitos das mulheres fossem iguais aos dos homens. E aí, galera, essa teoria é bem interessante que vocês analisem isso, tá? Quando a gente analisa os anos 60 do século passado, a gente analisa uma década de muita discussão e de muito movimento social.
tanto no campo do ponto de vista político, quanto no campo do ponto de vista é, tanto do ponto de vista do feminismo. Então, nos anos 60, eu vou ter movimentos que eu vou chamar de movimentos libertários. Como assim, tio Marquinho? Movimentos onde o grande objetivo era fazer com que as mulheres tivessem os mesmos direitos dos homens, tá? E aí eu deixo uma pergunta para vocês. Sejam bastante sinceros para mim. Primeiro, alguma dúvida aí, gente? Antes de qualquer coisa. Dani, melhorou aí? Tô tirando o pé do acelerador, tá? Adorei a reflexão, Alessandra. Não nasce mulher, torna-se mulher. Agora deixa eu fazer uma reflexão para vocês. E uma pergunta antes de qualquer coisa. Vocês, pessoas do século XXI, analisam que hoje a gente já virou essa página, está em construção para virar ou está muito distante para virar essa página dos valores feministas? Sejam bastante sinceros. Acho que a gente criou um embasamento intelectual muito forte aqui, né? Eu joguei informações para vocês aqui. Bom, como usar o pensamento de... Vamos fazer o seguinte. Eu só reproduzi as teorias, tá? Como usar o pensamento de Simone na redação. Simone, ela pregava muito a ideia da igualdade entre as pessoas e que as mulheres, elas deveriam lutar por essa igualdade. Então, eu poderia pegar muito na pegada de movimentos sociais. A teoria de Simone de Beauvoir, que é uma teoria crítica, ela não apenas incentiva, ou ela não apenas não fala da necessidade de nós sermos iguais, mas ela fala da necessidade dessas minorias, no caso a mulher, ela lutar pela igualdade, né? Ela lutar por essa perspectiva. Então, eu posso colocar por aqui. Agora, aí eu vou fazer uma segunda pergunta para vocês. Como colocar a teoria de Habermas da ação comunicativa em uma redação? Ou, vou fazer outra pergunta para vocês. Vocês podem falar se quiserem, tá? Achei até mais bacana. Ou, como fazer um link da teoria de Habermas com sexualidade? Eu foquei no feminismo aqui. Com o feminismo. Como é que a gente faria esse link? Se eu peço uma produção textual e coloco assim, o tema, a mulher do século, as perspectivas da mulher no século XXI. Essa mulher do século XXI é a mesma mulher do século XX? Ou é uma mulher melhor? Melhor no sentido de ter mais valores? Ou os valores são os mesmos? Tenta essa reflexão. Se eu coloco isso como uma temática para vocês, onde é que a gente pegaria o pontapé inicial de uma discussão? Ou como é que eu faria esse link? Alguém saberia dizer para mim? Mas ainda não... Como assim, Lucas? Não é o suficiente. Então, oi, Vitor. Professor? Oi, pode falar, tá? Na verdade, eu não estava falando, não. Mas eu acabei de lembrar de uma discussão há um tempo atrás que estava tendo em relação a isso de... Já que me chamou, em relação a isso sobre o sexo e o gênero. É assim, estava tendo discussões há muito tempo, claro que o senhor lembra, que foi tipo sobre, por exemplo, pessoas trans no esporte. Uma trans no esporte competindo, sei lá, numa corrida. Uma competição de corrida e a trans estava ao lado de mulheres. Olhando para o lado do gênero, claro, ela é uma mulher. Mas se a gente for olhar do ponto de vista biológico, aí é o sexo, isso é control biológico, né? É complicado. E também ele puxar a ideia de, por exemplo, pessoas trans querendo frequentar banheiros de mulheres. Ou aí teria uma discussão. Ela teria que ficar no banheiro de um homem ou teria que ficar no banheiro de uma mulher. Não seria correto criar um banheiro próprio para uma pessoa trans? E talvez. E além disso, voltando à ideia da corrida, não seria errado você colocar uma pessoa trans para competir com mulheres? Ou visando a ideia de que, tipo, no ponto de vista biológico, cara, as características dela poderia favorecer ou não
Então é uma grande questionamento que estava tendo ultimamente aí. O que você acha sobre isso? Alessandra, tua mensagem passou aqui, daqui a pouco eu te coloco, tá? Vê só, Vitor, deixa eu te fazer uma reflexão. Vou responder primeiro a banheiro. Existe uma tendência que vai acontecer em poucos anos de não existir banheiro masculino e feminino, tá? Isso aí é uma coisa que vai acabar logo, logo, tá? E em outros países isso já não tem mais. Não existe mais o banheiro masculino e feminino. Existe o banheiro com cabines individuais e que o indivíduo ele vai entrar no recinto e vai respeitar a igualdade do outro. Essa discussão ela é muito aparente, tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, obviamente, que a gente não pode fazer uma reflexão muito simples, né? Quando eu falo de esportes, por exemplo, é muito complicado, né? É muito complicado. Eu acho que essa discussão ela tem que ser muito mais ampliada e ela tem que ser levada do esporte especificamente para as pessoas que tenham um conhecimento científico embasado nisso. Sinceramente, eu não tenho. Então, assim, tudo que eu falar em relação à competição de esportes, eu vou estar sendo leviano e vou entrar no campo do achismo que a ciência ela não coloca. Né? É Mas, verdade, assim, é verdade. então, assim, a gente tem que discutir no sentido da comprovação científica. Então, nesse sentido, a ideia do banheiro mesmo é algo que daqui a pouco tempo não vai ter mais. Inclusive, eu já trabalho em algumas instituições que estão abolindo mesmo a ideia de banheiro masculino e feminino e vai ter o banheiro sem gênero. Você vai lá, tem sua cabine, você... Enfim, é uma discussão muito mais ampla do que isso. Agora, reflete comigo, gente. A partir do momento em que a Alessandra pediu, cadê? Deixa eu ver se eu acho a mensagem aqui, para fazer uma releitura da visão de Habermas na atualidade. Nada mais atual do que Habermas, né? Então, vamos pegar o conceito de ação comunicativa. A ideia de ação comunicativa se caracteriza a partir do momento que eu pego os valores de socialização e faço então eu apaguei aqui, eu faço uma interpretação, uma reinterpretação racional. Então, vamos pegar, por exemplo, a ideia, essa teoria de Habermas e colocar na atualidade. Vamos discutir o feminismo. Quando Habermas criou essa teoria lá no final dos anos 50, ele disse assim, raciocina comigo, tem aqui os valores que ele chamava de razão instrumental e vamos criar novos conceitos a partir dessa razão instrumental, ou seja, fazer uma rediscussão do fato, ok? Agora vamos para outra perspectiva. Estou no século XXI. Partir do pressuposto que essa discussão, eu não vou entrar em outros temas para a gente falar da questão da sexualidade e das mulheres. Hoje eu estou nessa concepção que não é mais binária, ou seja, me desprendi da razão instrumental. Hoje a discussão ela é ampliada para todos os leques. E a pergunta que eu deixo para vocês é, e principalmente para vocês que são jovens e são nativos digitais, provavelmente, dentro da perspectiva do século XXI, muito maior do que eu, que eu sou uma pessoa do século XX. Eu nasci no século XX. Então, a discussão ela vai para o seguinte ponto. A partir do momento em que eu estou inserido no século XXI, dentro de novas perspectivas de nossos valores, a discussão é, ora, essa reflexão do Habermas, ela criou novas perspectivas na sociedade ou essa discussão do Habermas fez com que a gente ainda está preso com aquele pezinho lá do século XX e os valores eles continuam imutáveis ou a gente começou a mudar e a sociedade está presa ainda nos valores do século XX. Essa reflexão eu quero que vocês façam. Por quê? Vamos dar um exemplo. Ano passado, gente, a violência, e esse dado é muito importante, quantas mulheres não são espancadas hoje porque são mulheres? A violência feminina ela é muito alta. Se eu analiso a sociedade onde eu tenho muita violência contra a mulher, é porque eu tenho uma sociedade altamente machista. Ou não tenho e a gente está começando a enxergar tudo que acontecia antes. Estou sendo bem socrático, tá? Ou seja, eu não estou respondendo. Eu acho assim, né, que essa teoria de Habermas, ela é uma teoria muito boa, né? Então, na ação comunicativa houve uma reflexão de ideias, né? E entrando no século XXI, a gente aderiu a essa reflexão de ideias, por quê? Porque, como o senhor falou até mesmo, né? A gente tem o crime do feminismo, né? Então, nós criamos mecanismos de leis, né?
como a Maria da Penha, a Lei Maria da Penha, né, que coíbe a prevenção e a violência doméstica, né, contra as mulheres, Sim. também leis que punem, né, o assassinato, principalmente feminicida, né. Então, com isso, a sociedade ela parou para refletir sobre isso, né, e as instituições sociais, né. Sim. É verdade. Agora, a minha reflexão é o seguinte: quando a gente analisa o número, eu não tenho de cabeça, mas o número de mulheres assassinadas ano passado pelo feminicídio foi algo assustador, né? Eu não vou nem entrar no mérito aqui, galera, da questão do gênero, porque ano passado, por exemplo, eu assisti uma palestra de uma professora trans que é professora do estado de Pernambuco, e essa palestra ela é absurda, porque se a gente for desprender a quantidade de assassinatos, de suicídios e de pessoas em condições de miserabilidade, que são as pessoas que são trans, o número e a porcentagem ela é muito grande. Agora, se eu for refletir por quê, aí eu vou analisar algumas anomias sociais. Concordo. Algumas anomias sociais no qual Durkheim dizia, que é o preconceito, a intolerância e está preso ao que eu vou chamar de razão instrumental. Está preso a essas perspectivas e a gente não vai para outra discussão. Então, essa é uma concepção. Pode aumentar, Nicole, mas eu acho que o problema é o seguinte: a gente está no século XXI e a gente tem que fazer discussões muito mais amplas. Eu concordo. Alguém quer falar? Oi. Som tá bom? Tá, agora tá. Tava cortando. É engraçado que no Brasil a gente tem o maior número de mortes de pessoas trans, mas parando para pesquisar, a gente vê que no Brasil o país é o que mais consome pornografia trans. Então é meio É um estranho. paradoxo, né? É um paradoxo isso aí, né? Existe um paradoxo aí muito forte. Eu tenho duas teorias para isso, para toda essa discussão. Primeiro, eu acho que a nível de Brasil, dentro da concepção cultural, quando eu falo de patriarcalismo, a gente vai entender isso um pouco melhor. No caso do Brasil, eu tenho duas problemáticas. A primeira problemática, ela ocorre no sentido de que, culturalmente, a gente não é levado a debater problemas importantes. Como assim? A gente sempre leva muito na brincadeira. E tem uma teoria de Sérgio Buarque de Holanda que eu vou falar sobre isso daqui a pouco, quando entrar em patriarcalismo. Então, a gente, ao invés de debater temas importantes, sérios e tal, a gente leva um pouco na brincadeira e meio passa para debaixo do tapete a discussão desses temas importantes. E na hora e na necessidade de fazer uma decepção, uma percepção, uma perspectiva, uma narrativa séria da problemática, a gente não levou essa discussão a sério e ficou meio perdida no contexto. Essa é a primeira leitura. A segunda leitura é que eu também não posso negar, e eu sempre falo isso porque a coisa que mais demora a mudar na sociedade é a mentalidade, né? Então, assim, enquanto a gente ainda não mudou a mentalidade, a gente ainda não mudou os nossos valores. Ou seja, a gente está no século XXI, numa sociedade pós-moderna, né? Uma era tecnológica muito forte, vocês nativos digitais, o conhecimento a um toque do celular, mas a gente não parou para discutir valores, né? Então, quando a gente não para discutir valores e o que está preso nos valores das pessoas, ele vai mudando aos poucos. Né? Se eu fizer uma discussão aqui, vou dar um exemplo aleatório aqui para vocês entenderem. Faço sim, Dani, faço. Inclusive, eu tenho uma surpresa para vocês hoje, viu? Vocês vão saber daqui a pouco. Inclusive, pessoal, tem uma teoria que é o seguinte: a coisa que mais demora a mudar é a mentalidade, são os valores. Então, existem muitas pessoas que estão no século XX com a cabeça no século XXI. Sobre essa questão da transexualidade, desejo e tal, de fato, a gente tem uma sociedade altamente machista, né?
Então, muitas pessoas elas estão presas aos valores e elas não se desprenderam dessa razão, dessa ação comunicativa, como diria nosso Habermas, que é no sentido de você usar a razão e buscar a sua felicidade, que é um conceito filosófico muito importante, diga-se de passagem. Beleza, gente? Tranquilidade? Alguma dúvida? Alguma colocação a mais aí, pessoal? Alguma colocação a mais? Alguma observação? Algum questionamento? Tudo sob controle? Gente, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, bestinha aqui, só enquanto eu apago o quadro, que eu vou fazer uma limpezinha aqui. E aí, galera, como é que estão os preparativos aí para o São João? Tá todo mundo aí feliz, animado com esse São João virtual, né? É o São João das lives, né? E São João, professor? Alguém colocou aí a internet, deixa eu procurar aqui rapidinho. São João, rapaz, oxente, São João tá rolando, né? Peraí, rapidinho, deixa eu voltar aqui. Deixa eu abrir o bate-papo aqui, que eu não vi a última, não. A liberdade da internet permite se livrar durante uma pequena parcela do tempo dos grilhões das instituições. Gente, só mais uma temática que eu vou passar para patriarcalismo. Aí, isso pode ser um tema muito importante de redação mesmo. A internet pode ser um papel de discussão de ações normativas. Hein, galera? Repetindo, ações normativas um meio para discussão de ações normativas. Repetindo, ações normativas é uma teoria criada por Jürgen Habermas, onde ele analisa que dentro do processo de socialização, a partir do momento que duas pessoas interagem, eu posso fazer uma reflexão sobre os valores tradicionais e tentar criar novas perspectivas, criar novos valores. É uma discussão muito mais racional, muito mais ampla e muito mais livre. E aí, pessoal? Claro que eu acho que pode, só que assim, se fosse natural, por exemplo, frente a frente, no debate organizado, pessoas assim, juntas, tipo no grande salão, seria um negócio mais organizado, as pessoas teriam uma organização de fala. Só que, tipo, na internet, esse debate, as pessoas por estarem muitas vezes anônimas ou sem perfil, elas se aproveitam, elas não respeitam o debate, elas agem de forma irracional no debate, então fica uma coisa desorganizada. Mas pode sim, só que tem que ser tipo assim, num grupo muito organizado, eu diria. Por que eu fiz essa reflexão? Agora eu vou ser bem socrático. Vou levar vocês para o lado bacana, eu vou para o lado da antítese, ou seja, o outro lado mesmo. 1/4 de tudo que nós consumimos na internet é fake news. Tá? Segundo ponto. Quantas pessoas utilizam a internet para viver um personagem virtual e não um personagem real? Por algum motivo. Enfim. E aí a discussão vai. Como é usar um meio, um instrumento de ações normativas na internet se as pessoas estão sendo mal informadas na internet? Beleza, eu sou o velho, né? Por exemplo, eu escuto muitos alunos, eles dizem que não utilizam o Facebook. Né? Não uso o Facebook não, professor e tal. Mas o Facebook, ele é uma propagação de fake news muito forte. E essa discussão vai. Será que essa discussão da internet, como esse meio, como a reflexão que acho que a Alessandra fez aqui, de usar a internet como meio de propagação, seria esse meio de liberdade ou seria um meio de alienação? Essa reflexão é muito forte, tá? E eu vou deixar só a reflexão mesmo. Eu queria ter a informação concreta, dizer, olha, faça isso aqui, né? Seria autoajuda, que eu discordo, mas seria uma reflexão. Mas essa reflexão eu deixo, não para a gente ficar triste, mas de como os meios de comunicação, principalmente a internet, poderia ser utilizado para o debate dessas ações normativas, ou seja, daquela teoria de Habermas. Ou seja, pegar os valores e fazer uma reflexão muito maior. Pode falar, Vitor. A própria televisão hoje em dia está caminhando para essa ideia. Tipo, a gente hoje não tem
essa ideia de antigamente, dos repórteres de antigamente. Não tem nem como não falar que eu estou criticando os repórteres de hoje ou o jornal de hoje, porque realmente está meio complicado. A gente não tem tanto essa busca pela verdade de hoje, de antigamente, porque está tudo muito polarizado. A gente percebe no jornal uma grande discussão, uma grande perseguição. Não tem aquela ideia de um jornal que tem que ser como isento de opinião. Hoje em dia está uma grande guerra e está se espalhando cada vez mais informações falsas ou às vezes as informações são equivocadas. Então está meio complicado hoje confiar até na televisão mesmo. Deixa eu fazer duas reflexões contigo, Vitor. Para eu passar para o outro, ainda tem outro tempo para discutir com vocês aqui, tá? Vê só, presta atenção. A velocidade da informação, ela fez com que os próprios meios de comunicação eles perdessem alguns sentidos e se colocassem em outro. Se eu perguntasse a vocês aqui, vou fazer uma pergunta muito simples. Pode colocar no chat e eu falar rapidinho aqui. Qual a função do jornal? A função do jornal era justamente passar informação. Era te dar uma notícia. Pronto. Você respondeu o que eu quis. A função do jornal é informar, né? Era. A função de informar, ela é a função do século passado. Por quê? A velocidade da informação ela é tão grande que se o jornal ele fosse se preocupar em informar, ele vai perder o sentido. Como assim? Vamos lá. Vou dar um exemplo para vocês. Michael Jackson morreu. Com 40 minutos, na hora que os paramédicos entraram na casa dele, o mundo sabia que ele tinha morrido. O mundo. Então, se eu me preocupo em informar, eu perco o sentido. Então, a função do jornal é analisar o fato. Ou seja, um jornal nacional, por exemplo. Eu falei o jornal nacional que ele tem uma audiência. Quando chega 8h30 da noite, 9 horas, ele vai fazer um apanhado de tudo que aconteceu no dia. Se ele for informar o fato que aconteceu de manhã, ele perdeu o sentido. Por quê? Porque na hora que o fato acontece, algum portal, o Facebook, a internet, o rádio, o Twitter, ele vai informar a gente. Então, o que acontece? O que está acontecendo hoje é que os meios de comunicação eles têm análises distintas. Então, ele não informa, ele analisa o fato. Isso é um ponto bem interessante. O segundo ponto que eu queria deixar para a gente refletir sobre isso é o seguinte. A imparcialidade plena, ela é utópica. Ela não existe. O que existe é ética e moral. Então, a discussão não é parcial ou imparcial. Por exemplo, se a gente for bater um papo aqui e a gente for falar de política e eu for fazer uma análise do governo de, sei lá, vamos lá, vou pegar ninguém agora não, de Getúlio Vargas. Na minha análise do governo de Getúlio Vargas, vocês vão sentir se eu sou simpático ou se eu sou antipático ao governo de Vargas. Isso é inerente ao homem. O homem, ele, quando ele é simpático, ele fala de uma forma. Quando ele é antipático, quando ele não tem essa similaridade toda, ele não vai ter os olhos não vão brilhar da mesma forma. Mas o que a gente está discutindo no jornal é ética, é moral, é respeito. Isso é que está dentro do conceito. Só um minutinho, deixa você falar. Isso é que o que está faltando. O que está faltando na discussão é ética. Né? Porque sem ética a gente não tem cidadania plena. A gente já falou sobre isso aqui. Então, sem ética não tem um jornalismo isento, respeitado. Isso é um ponto bem interessante. Só para fechar essa reflexão, nos Estados Unidos, os grandes veículos de transmissão, eles, antes de qualquer eleição, afirmam o seu viés ideológico ou a sua simpatia pelo candidato A ou B. Por exemplo, The New York Times ele diz assim, olha, eu sou a favor do candidato democrata, sou ético, não vou desrespeitar ninguém, vou informar todo mundo, mas a maioria dos jornalistas aqui, fulano e beltrano, tem simpatia ao Partido Democrático. Cicrano e fulano tem simpatia ao Partido Republicano. Escancarou, viveu. Ponto. O que acontece no nosso país é que a gente não chegou, não atingiu esse nível de maturidade para ouvir marco que é a favor ou contra outra pessoa. Falo sim, Larissa, só um minutinho. Ética são os valores que a sociedade impõe de forma coletiva, o que é certo e o que é errado. A moral ela vai nas regras.
tudo que é imoral é antiético, porque antes de ser criado regra já é errado. Então, todos os valores que nós colocamos como certo e errado está dentro do conceito ético. E a moral está dentro daquele conceito de você pregar o que é as regras. Não precisa ser jurídica não, tá? Uma regra dentro de casa, por exemplo. Beleza? Oi, quem queria falar? Vitor, é? Era eu, mas eu ia falar justamente o que o senhor falou, que o que está faltando, então, é a ética e moral que talvez muitos jornais de antigamente, que eu gostava de ver, Nada. como, eu não sei se era Arquivo X, eu não lembro, mas tinha, você percebia que tem. Então, tanto é que muitas pessoas da televisão, por conta disso, eles estavam alegando que estava faltando essa ética e moral, eles passaram a migrar para canais de informação como o YouTube. O problema Sim. é que agora, justamente pelo que está acontecendo, se polarizando na internet, canais como esse também estão perdendo a ética e a moral. E aí está complicado. Então, tipo, você não tem essa. E outra, os jornais também não assumem o seu lado ideológico. Então, eles ficam assim, nesse vai e não vai, nessa falsidade e nessa briga. É o que eu queria falar. Mas é isso mesmo, tá? Até corroborou aqui com minhas ideias. Vamos falar de patriarcalismo agora aqui, galera. Olha, quando eu falo de ideias patriarcais, eu vou fazer duas menções aqui para vocês. Uma é a cidade de Atenas, onde eu tenho esse conceito bem interessante aqui. E a outra eu vou falar de sociologia no Brasil. E aí eu destaco Sérgio Buarque de Holanda e destaco meu querido Gilberto Freire. Antes de qualquer coisa, deixa eu definir aqui patriarcalismo para vocês. Uma concepção patriarcal é um modelo de sociedade onde eu coloco todos os valores numa visão do que o homem ele é a referência de lei, de regra, né? Uma visão patriarcal, né? A gente pega aquele conceito de família tradicional, a gente tem uma visão matriarcal, que é o da mãe, e a visão patriarcal, que é a do pai. Então, os valores patriarcais colocam o homem como a referência ética, moral, de ditar regras dentro da família. Então, essa é uma visão bastante patriarcal, tá? E por que eu destaquei a cidade de Atenas aqui para vocês? Porque em Atenas, os valores do patriarcalismo, ele era até colocado dentro de um sentido que os atenienses chamavam, entre aspas, de oikos, que em grego quer dizer casa, tá? Então, quer dizer o seguinte, lá em Atenas, essa ideia da casa, ela tinha a visão do homem como a grande referência. Chico Buarque, que é um grande compositor, ele fez uma música e até de forma irônica, o nome da música é As Mulheres de Atenas, que ele dizia assim, mirem-se naquelas mulheres de Atenas. Ele foi irônico, por quê? Porque lá em Atenas só era cidadão que fosse homem. Mulheres não tinham direito ao exercício da cidadania na cidade de Atenas. E eu vou dar um exemplo que vai ser meio dolorido aqui, pelo menos para quem tem uma visão muito mais ampla e às vezes até romantizada de Atenas. Para os atenienses, a mulher ela não era digna de ouvir a conversa entre dois homens. Massa, Giovana. Ela não era digna de ouvir a conversa entre dois homens. Ora, a partir do momento em que a mulher não era digna de ouvir a conversa entre dois homens, lá em Atenas eles criaram, para vocês terem ideia, um modelo de construção que tem uma espécie de sótão, uma espécie de uma parte abaixo da casa e algumas em cima. Aquela ideia daquela casa com um triângulozinho em cima é ateniense. Por quê? Quando dois homens conversavam, a mulher se retirava e ia para outro lugar, porque ela não era digna de ouvir a conversa entre dois homens dentro da interpretação ateniense. Então, essa ideia patriarcal de que o homem é a referência e a mulher ela não tem a mesma estatura, esses valores eles foram repassados pela Grécia. Então, é bem interessante que a gente analise isso. Beleza, galera? E aí, pessoal, no caso do Brasil, patriarcalismo, é porque
quando a gente analisa tanto a obra de Sérgio Buarque, a principal obra de Sérgio Buarque chama-se Raízes do Brasil, e a principal obra de Gilberto Freire é Casa Grande e Senzala, né? Que, na verdade, a obra Casa Grande e Senzala, que foi publicada lá em 1933, ela é considerada a primeira obra da sociologia no Brasil, tá, gente? E tanto Gilberto Freire quanto Sérgio Buarque, eles analisam o Brasil colônia. Eu vou me prender aqui ao meu amigo Gilberto Freire. Gilberto Freire, quando publicou Casa Grande e Senzala, ele tentou descrever, algumas pessoas até analisam Gilberto Freire como preconceituoso mesmo e tal, mas é uma obra de 1933, os valores são outros. Eu sempre tento contextualizar, tá? E quando Gilberto Freire escreveu o Casa Grande e Senzala, ele descreveu a relação do senhor de engenho no Brasil colônia ali e todo o engenho de maneira geral. E Gilberto Freire dizia o seguinte, que o senhor de engenho, dentro do engenho, ele tinha uma noção de posse tão forte que na cabeça do senhor de engenho, todas as pessoas que estavam dentro do engenho pertenciam a ele. Era uma ação de pertencimento mesmo, ou seja, era como se fosse uma posse. Tudo que está aqui dentro do meu cercado é meu, inclusive as pessoas. E dentro da relação entre indivíduo, eu tenho uma relação e uns valores patriarcais muito fortes, muito atuais. O patriarcalismo ele anda assim com o machismo. Então, se eu pego a teoria patriarcal, onde eu coloco o homem como a grande referência da família, vou te responder um segundo, tá, Alessandra? Eu coloco a referência como família e o homem é essa referência. Eu coloco o machismo. De fato, há uma reflexão muito dolorosa sobre Atenas, né? Porque quando a gente analisa o papel da mulher na sociedade ateniense, e se eu fizer um paralelo bem esdrúxulozinho, né, bem encabido aqui, mas que cabe a reflexão, e analiso e faço um paralelo entre as mulheres de Atenas e as mulheres de Esparta, que eram uma cidade-estado grega que tinha uma vocação voltada à guerra, que tinha toda a discussão, a gente vai analisar que em Esparta as mulheres eram muito melhores tratadas do que em Atenas. É uma hipocrisia isso, mas é verdade, tá? Então, de fato, cabe essa reflexão muito forte e esse teu paralelo foi muito, muito massa, Alessandra. Mas voltando para o Brasil. Então, eu tenho Gilberto Freire fazendo essa reflexão e quando a gente entra no amiúde, ou seja, se vocês lerem Casa Grande e Senzala, quem teve o privilégio de ter lido, acho que se chateou com alguns termos utilizados por Gilberto Freire, mas analisou essa relação de valores do Brasil colônia, você analisa o quão machista é a sociedade brasileira. Não é verdade? O quão os valores dos homens, essa visão patriarcal, é muito forte. Ela prepondera e coloca a mulher numa concepção, numa escala de inferioridade, se comparado ao homem. Beleza? Então, essa reflexão, e é interessante eu analisar Gilberto Freire e Sérgio Buarque, porque, como eu falei, eles são sociólogos dos anos 30 do Brasil, mas eles não olham para o Brasil dos anos 30. Olham para o Brasil colônia, fazem a reflexão do início. Isso é interessante. Quando eu olho Sérgio Buarque ele também analisa o Brasil, a formação étnica, cultural brasileira, só que ele cria uma teoria, e essa teoria eu quero discutir. Alguma pergunta, alguma dúvida aí, gente? É tudo sob controle? Tem alguém aí com o áudio ligado? Tá digitando alguma coisa aí, enfim. Ou eu tô ouvindo demais, hein? Bom, galera, vê só. Quando eu falo de Sérgio Buarque de Holanda, eu afirmo que a principal obra de Sérgio Buarque... Oi, Vitor. Ah, não, foi para dizer que foi eu. Ah, beleza. Eu gostei dessa mãozinha aí, viu? Ó, galera, a principal obra de Sérgio Buarque é Raízes do Brasil. Obra muito bacana também, tá? E essa obra, olha ela aqui, ó. Olha ela aqui. Essa obra aqui de Sérgio Buarque,
Ela está bem aqui do meu lado. Coincidentemente, diga-se de passagem. Essa obra, ela faz uma análise do Brasil, colônia mesmo. Só que Sérgio Buarque ele criou uma teoria que ele diz o seguinte. Ele diz que o brasileiro, ele é cordial por natureza. E alguém fez uma reflexão no passado sobre a discussão da hipocrisia do brasileiro e tal. E Sérgio Buarque ele chegou à seguinte: cordialidade tem a ver com coração. Então, quando Sérgio Buarque ele criou essa teoria da cordialidade, ele dizia o seguinte, que o brasileiro ele é cordial, ele aceita bem o estrangeiro, ele é mega simpático, ele é alegre, ele é bem receptivo, né? Quando o estrangeiro vem, por exemplo, ele faz festa. Isso é interessante porque vai soar de um país miscigenado como o nosso, enfim. Mas no a miúde, no dia a dia, no cotidiano, esse brasileiro é muito preconceituoso. Ele é muito intolerante. Ele no cotidiano dele em casa, ele é machista, ele é autoritário, ele não escuta bem as pessoas, ele não leva essa discussão para casa, no dia a dia dele ele é hipócrita ao extremo. E alguém fez essa reflexão aí e eu puxei para cá. Essa teoria de Sérgio Buarque, gente, ela se enquadra no século XXI. Eu sou alegre, um mega simpático, enfim. Mas no dia a dia, no a miúde, dentro de casa, eu sou preconceituoso, intolerante, hipócrita. Porque depende, Dani. Queria ouvir sua voz aí. Você não abriu o áudio hoje uma vez. Por que eu estou fazendo essa reflexão? A discussão é ampla. A gente está no século XXI, como eu falei. Por que não se encaixa? Pode falar, gente. A reflexão é bem socrática mesmo. O debate é que leva à concepção de ideias. Pessoal, quando a gente fala de um país com mais de 210 milhões de habitantes, a gente vai ter várias concepções e vários. Tem um sociólogo chamado caramba, que ele participou da LDB, Darcy Ribeiro. E Darcy Ribeiro ele usa um termo que eu adoro, que ele dizia assim: existem vários Brasis dentro do nosso Brasil. Então, quando ele diz que existem vários Brasis dentro do nosso Brasil, eu tenho muitas perspectivas aqui dentro, muitos valores, muitas concepções. E eu puxei Florestan, a gente vai falar sobre Florestan em outro momento. Florestan Fernandes ele critica um pouco a obra de Gilberto Freire, mas a concepção intelectual de Florestan ela acontece umas décadas depois, né, que já é a segunda fase da sociologia no Brasil. E eu dou muita importância a Gilberto Freire, mesmo também sendo bem crítico de algumas visões dele, pelo fato de que ele foi o prepulsor, né? Ou seja, ele iniciou o processo. Ora, se ele inicia o processo, eu não tenho como não dar o destaque a ele, dizer, olha, foi muito bacana a visão dele. Eu não tenho como olhar para outro lado, não, tá? Então, eu também tenho essa perspectiva de que a visão de Gilberto Freire ela foi importante, tá? Gente, então essa visão patriarcal ela é muito discutida na atualidade, tá certo? Ou seja, de colocar esse homem como referência. Inclusive, gente, a sociologia atual, ela... Boa noite, meu amigo Juninho! Tudo bom, meu querido? A noite ficou melhor agora, tendo você aí, meu amigo, para servir de inspiração. Já estou aqui pegando as inspirações para a gente poder fazer a diferença, que daqui a pouco é pressão. Paiu na área, vamos embora. Pronto. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Hoje eu vou participar da aula de Júnior, viu, galera? Vou ficar aqui junto e misturado aqui.
Tá certo? Tamo junto aqui, misturado, feito corda e caranguejo. Tá certo? Hoje a gente vai emendar aqui, virado na gota. Bom, galera, voltando aqui, para a gente concluir essa ideia de patriarcalismo. Vê só. Essa concepção de que eu tenho uma visão patriarcal, como eu falei para vocês, esses valores começaram lá em Atenas, eles continuam atuais e bem evidenciados no Brasil colônia, repetindo, quanto Gilberto Freire como o Sérgio Buarque, eles, mesmo sendo sociólogos do século XX, eles colocam essa ideia do Brasil colônia como uma grande referência deles, tá bom? E o outro ponto é o seguinte, pessoal. Nós não podemos, presta atenção, nós não podemos nos desprender da visão deles. Concordando ou discordando, eles foram prepulsores do conceito da sociologia aqui no nosso país. Mas aí a reflexão é o seguinte, para a gente concluir. Galera, olhando essa visão atual, se eu pedisse, e aí eu vou passar a bola daqui a pouco para a Júnior, viu? Se eu pedisse essa discussão aqui de sexualidade associada a patriarcalismo, como é que eu faria uma fusão disso? Estão interligados? Não estão interligados? Hein, galera? Como é que a gente cria essa concepção? Na visão de vocês. Existe uma correlação entre esses dois termos ou não? Por favor, falem. Está interligado, Geval? Quem acha que está interligado também? Vê só, galera. Se eu tenho uma sociedade patriarcal, eu vou usar o termo que eu utilizei antes, tá? Eu não tenho como desassociar o patriarcalismo ao machismo. Ora, se eu não tenho como desassociar o patriarcalismo com o machismo, eu também não tenho como afirmar para vocês que, dentro da sociedade presa a valores patriarcais, eu tenho uma sociedade altamente machista. Tá? E, por consequência disso, por consequência de ter uma sociedade altamente machista, eu, com certeza, não posso desassociar um termo do outro. Tá? A discussão sobre feminismo, sobre sexualidade, sobre minorias, ela continua muito atual, muito atual. Tá? Dani, você tinha pedido para eu fazer uma análise de algum tema sobre redação, né? Como é que a gente coloca isso aí em prática? Eu estou aqui para isso hoje, viu? Hoje a gente vai emendar uma aula na outra aqui e eu não vou... Eu vou ficar aqui. Então, quais temas vocês queriam subsídios da sociologia ou da filosofia que a gente poderia colocar aqui em prática para começar essa discussão, para chamar Júnior para a sala? Qual seria esse tema que vocês iriam propor aí? Feminicídio. Massa. Mais alguém, gente? Mais algum tema aí para a gente discutir? Pode falar, tá, pessoal? O Marquinhos é feio, mas ele não morde. Pode ficar tranquilo aí. Teria mais algum outro tema? Além de feminicídio? Juninho, meu amigo, cadê você? Preconceito. Como é o retrocesso na educação? Eu posso fazer uma análise sobre a educação muito ampla aqui, tá? Retrocesso na educação. Agora, para a gente falar da educação do nosso país, a gente tem que fazer uma análise muito maior sobre a educação, tá? Eu acho que eu tenho uma visão que é o seguinte: tem o macro e tem o micro. A gente está se prendendo muito no micro, ou seja, a gente está se prendendo muito, e é importante a gente fazer essa reflexão.
Combate ao individualismo. Cadê Juninho? Combate ao individualismo. Deixa eu voltar aqui para cá. Não, vou fechar aqui. Combate ao individualismo em tempo de crise. E... Posso, Yasmin? Posso, só um minutinho, tá? Na verdade, eu vou tentar, porque eu tenho um bocado de coisa pra gente falar aqui, desigualdade. Combate ao individualismo em tempo de crise, massa, e desigualdade de renda. Bom, Oxente. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Yasmin, eu falei primeiro sobre... A gente botou esses dois tópicos aqui, sexualidade e patriarcalismo. Antes de falar sobre esses dois temas, a gente falou de um sociólogo chamado Jürgen Habermas. E Habermas, ele criou uma teoria, ele escreveu mais de 50 livros, então ele tem várias teorias, mas a gente focou em uma teoria de Habermas chamada de ação comunicativa. E aí, a ideia de ação comunicativa é o seguinte, deixa eu te explicar rapidinho. Habermas dizia que o que a gente reproduzia, os valores da sociedade, ele chamava de razão instrumental. O que é isso? São os valores que a gente coloca como certo e errado. Então, qual seria a reinterpretação dessa ação comunicativa? Seria eu pegar os valores que a sociedade impõe como correto e fazer uma reinterpretação deles, obviamente usando a razão. Ou seja, analisar o feminismo, analisar o patriarcalismo, que são os valores impostos, e tentar reinterpretar, tentar fazer uma reanálise. A partir desse embasamento, eu coloco a questão desses dois tópicos que a gente discutiu aqui, que é como analisar a sexualidade dentro de uma nova concepção racional, ou de vários parâmetros racionais, e o segundo, a concepção de patriarcalismo. Tá? Bom, eu anotei aqui, Juninho, e, por favor, se vocês puderem participar também, seria bem interessante. Eu coloquei aqui feminicídio, preconceito, retrocesso na educação, combate ao individualismo em tempos de crise. Beleza? Juninho, fala aí, meu amigo. Cadê você? Tá podendo falar? Tô sim, estava prestando atenção aqui, né? A sua aula. Cheguei agora há pouco e não ia deixar de apreciar esse show. Né? Tava dando uma olhadinha aí no teu quadro, né? Falando aí sobre a parte de sexualidade, patriarcalismo. Vi também ali a parte de Gilberto Freire, Casagrande e Senzala, né? Uma obra aí fundamental. Embora ela traga um ponto de vista, em alguns momentos, né? Um ponto de vista que muita gente até se choca, né? Porque, querendo ou não, é um ponto de vista de uma pessoa abastada socialmente, né? Mas a gente precisa começar a compreender que sociedade, primeiramente, são diversos pontos de vista, né? Diversos fatores que são de importância que sejam analisados. Né? Quando eu joguei aqui, Marquinhos, combate ao individualismo, né, em tempos de crise, é porque, inclusive, né, é o tema da redação que a gente está jogando para eles hoje. Eles vão receber aí um PDF organizado, né, com o tema aí para eles destrincharem. A gente está numa maratona, certo? De 21 dias a gente está jogando 21 temas aí para o pessoal. Né? Esse aí já é o tema 4 que a gente está passando para os meninos. E assim, eles têm, graças a Papai do Céu, tem escrito muito rápido. Realmente, graças a Papai do Céu, a barba de Painho está voltando. Né? Painho está começando a ficar feliz. Imagina, São João, o cara sem barba nenhuma. Pelo amor de Deus, faça isso. Como é que vai fazer aquela live, né? Como é que o cara vai fazer aquela velha live? Faça isso comigo, não. Eu já estava triste e depressivo. Se bem que eu nunca ganhei tanta curtida na minha vida. Isso foi 200 milhões de curtidas numa foto só porque a minha barba caiu. Enfim, acontece. Então, basicamente, a gente precisa, na verdade, começar a visualizar um aspecto amplo. Primeiramente, né, um fator que é relevante pra caramba,
né? A gente dando aí um start aí nessa visão de redação. O problema não é somente eu ter visão, né? Um entrelaçamento da gente aqui é interessante para todos, né? Por um motivo muito sério, galera. Eu, inclusive, já tinha falado sobre isso aqui, Marquinhos. Muitas vezes, o problema de redação é porque o aluno está tão focado, meu Deus do céu, redação vale 1000 pontos. Aí não quer prestar atenção em aulas como, por exemplo, filosofia, sociologia, história, geografia. Aí depois, quando ele recebe um tema, ele olha para o professor e diz, Marquinhos, eu posso fazer a interpretação? Tu finge que tu é Júnior Nóbrega, professor de redação, e eu vou, no caso, chegar aqui para te entregar uma redação. Eu vou até pegar um caderninho aqui. Vai, bota para moer aí. Vou botar aqui. Painho chegou. Painho, o aluno chegou. Professor, você passou esse tema aqui, mas assim é para se lascar, professor. Porque assim, oi, eu não sei o que o senhor está falando, não. Quando o senhor fala assim, individualismo em tempos de crise, eu acho que a gente não é individual, não. Porque eu mesmo, eu ajudo meu irmão, eu ajudo meu pai, entendeu? Minha mãe mesmo, oxe, se eu não ajudar, ela bota pra lascar em mim, velho. Quem tem lava-prato, ela pensa, eu volto às aulas, eu nunca lavei tanto prato na minha vida. Pessoal, aí o cara olha pra minha cara e faz, professor, eu não sei escrever sobre isso. Mas só que aí não é redação. Aí é visão social, visão de mundo, aí é filosofia, sociologia, geografia, história. Entende? As pessoas elas precisam entender que redação é um assunto que não tem começo e não tem fim. Você tem 5 competências, beleza? Que você tem que buscar, no caso, ser competente, saber falar gramaticalmente correto. Você tem que ter repertório sociocultural, você tem que ter coerência, coesão, respeitar os direitos humanos, enfim. Você tem que ter uma estrutura textual, são 5 competências. Mas o tema, as pessoas olham e dizem assim, meu Deus, que tema é esse? É aí que vem a importância, galera, de você pegar a aula de Marquinho, pegar o caderno, caneta e só fazer pergunta matando. Só entra quebrando o cara na emenda. Ô, Juninho, inclusive, os alunos estão aí para que não me deixam mentir, tá? Quando eu dou aula, principalmente de filosofia e sociologia, eu faço muita questão de tentar linkar com o tema de redação. Eu acho que a grande sacada é você fazer isso. Por exemplo, vou dar um exemplo bem simplesinho. Hoje, a gente estava conversando sobre esse tema, eu fiz de galera, e aí eu linko isso aonde? Mas isso não é porque eu sabia que ia entrar contigo hoje e a gente ia dar essa aula, não. Isso é uma constante mesmo, porque eu sei como a gente tem esse embasamento filosófico da sociologia, ele é importante para a gente fazer uma boa dissertação. É um molho, né? É o embasamento teórico. O embasamento teórico é muito forte, porque assim, quando eu não tenho embasamento teórico, fica superficial. Perfeito. Não fica denso. A pegada hoje, a primeira meia hora, né, 20 minutos, os primeiros 20 minutos, é para falar de um ponto muito importante, Marquinhos, que é exatamente aonde a parte de filosofia e sociologia principalmente vão se encaixar. Né? Eu queria que tu desse uma pensada sobre essa questão aí do combate, tá certo, ao individualismo. Reflete, se tu puder, faz até algumas anotações aí, porque enquanto isso, eu vou fazer uma pegada forte. Galerinha, pega caderno, pega caneta, anota aí que a gente começou agora, no caso, o Painho na área, botando para quebrar. Eu já tô a postos, viu? Na hora que quiser perguntar aqui, já fica ligado. Filosofia e sociologia, vocês precisam entender o seguinte, a gente vai ter uma pegada muito forte, né, quando a gente estiver falando sobre o assunto de hoje. Que o assunto de hoje, na essência, é argumentação. Muita gente, né, a gente está fazendo aí, no caso, uma mega revisão, tá certo? Essa parte de argumentação hoje, tá certo?